Lula Cora Hood. Lula Cora Hood, de 44 anos, foi vista pela última vez em 1970 em Illinois, após o que sua filha descreveu como uma briga familiar. Grace Cavisto tinha apenas 15 anos quando sua mãe saiu de sua vida, mas notou que não era a primeira vez que Lula fazia algo assim, embora parecesse ser a última. Grace contou ao Gabusco.com, ela já tinha ido embora muitas vezes antes disso e acabava voltando. Lula supostamente lutava contra uma doença mental e tinha dificuldades para cuidar de seus filhos Grace, Joanne, Owen e David. Os 4 foram adotados por sua irmã, Hazel, para aliviar sua carga, com Lula visitando bastante frequentemente. Porém, nesse dia específico, ela abandonou seus filhos para sempre. Por décadas, seu paradeiro foi desconhecido. Embora a família tenha procurado, Lula nunca foi dada como desaparecida, porque era conhecida como uma andarilha. Em 5 de maio de 1996, o caso tomou um rumo quando os restos esqueléticos de uma mulher foram descobertos em um forno na Purrington Paver Brickyards, em East Galesburg, Illinois. Acreditava-se que Jane Doe havia morrido entre 1984 e 1996, e seus restos foram encontrados por um coletor de cogumelos. Ela estava envolvida em um saco de lixo e foi descrita pelos investigadores como uma mulher branca, baixa, corpulenta e de meia idade. Mais de 100 pessoas desaparecidas foram notadas como possíveis correspondências para Jane Doe. Em 1998, os investigadores encontraram uma correspondência tentativa quando Joanne Allen entrou em contato, acreditando que a reconstrução facial se assemelhava à sua mãe, Lula Cora Hood. Lula se encaixava na faixa etária de Jane Doe e havia morado em Galesburg, chegando a residir em frente aos Brickyards. Sem testes de DNA disponíveis na época, os investigadores praticamente encerraram o caso, acreditando na identificação feita pela filha de Lula. Um memorial foi realizado para 44 anos, mas a polícia manteve os restos mortais até a identificação concreta. O caso ficou parado por anos, mas em 2008 novos testes de DNA permitiram que as filhas de Lula fornecessem amostras para comparação com Jane Doe. Passaram-se mais 2 anos antes que os testes fossem concluídos, e em 2011 foi anunciado que Jane Doe não era, de fato, Lula Cora Hood. Outra de suas filhas, Debbie, afirmou que sempre soube que Jane Doe não era sua mãe, declarando: "Eu olhei para a reconstrução facial e disse, essa não é minha mãe. No fundo do meu coração, eu sentia que não era ela." Para surpresa da família de Lula, os testes de DNA logo revelaram o paradeiro de sua mãe desaparecida. O sargento detetive Jason Landers disse à imprensa: "Conseguimos obter um nome." E havia uma conexão com Jacksonville, Flórida, porque sua filha mais velha nasceu lá. Em cerca de 30 dias, tivemos a sorte de encontrar Cora Hood morando em Jacksonville. O teste de DNA do indivíduo, que se acreditava ser Lula, com sobrenome diferente, confirmou ser a mulher desaparecida. Sua filha Grace foi ver sua mãe com sua prima e irmã adotiva, Bernadine Collas. Bernadine disse ao correio registrado: "Dissemos, enquanto estávamos indo para lá, que não vou chorar. E claro, quando todos nos vimos, eu, minha irmã e tia Cora, todas nós 3 choramos. Estávamos tão felizes." Grace acrescentou que, quando criança, tudo o que você vê é que sua mãe partiu. Então, você percebe que foi porque ela não conseguia cuidar de nós. Então, eu estava animada e chorei. Nunca pensei que teria essa reação, mas com certeza tive quando Grace se reuniu com sua mãe. Ela estava vivendo em condições terríveis, mas, eventualmente, ela se mudou para Dayton, Ohio, para morar com sua outra filha, Debbie. Ela passou a visitar Galesburg anualmente como parte de uma tradição familiar de reunião. Infelizmente, Owen e David, irmãos de Grace e Joanne, faleceram antes da mãe ser encontrada. A Jane Doe
descoberta nas olarias em East Galsburg, foi identificada em 2013 como Helen Ruth Alps, depois que sua filha forneceu seu DNA para a polícia para comparação. Suspeita-se que ela morreu entre a primavera de 1988 e novembro de 1991, e as circunstâncias de sua morte ainda estão sob investigação. A polícia observou que ela teria entre 47 e 50 anos na época de sua morte e dirigia um Ford Limited verde de 1976 com possíveis danos no canto dianteiro do lado do motorista. Quem tiver informações sobre o caso de Ruth pode ligar para o escritório do xerife do condado de Knox no número 309-34-40044. Chioma Gray. Nascida em 27 de abril de 1992, Chioma Gray foi criada em uma família amorosa, sendo uma das 4 crianças. Na adolescência, ela frequentou a Buena High School, em Ventura, Califórnia, e esperava um dia entrar na faculdade de medicina para estudar e se tornar uma ginecologista. Mas tudo mudou em dezembro de 2007, quando Chioma desapareceu repentinamente. Na manhã de 13 de dezembro, a jovem de 15 anos foi deixada na escola pelo pai e irmão, mas não apareceu nas aulas. A família não sabia do desaparecimento dela até a mãe ir buscá-la na escola. Eles registraram um boletim de ocorrência na polícia às 5:30 da tarde. No entanto, não demorou muito para os detetives encontrarem um possível suspeito: Andrew Joshua Tafoya, de 20 anos, um conhecido de seu irmão. Chioma conheceu Tafoya quando tinha 14 anos e ele, 19. O casal depois iniciou um romance, frustrando muito seus pais. Sua mãe, Francine, ficou tão chateada com o interesse de Tafoya em sua filha que, em março de 2007, ela o denunciou à polícia e ele foi preso sob acusação de ter relações sexuais ilegais com uma menor. Ele foi condenado a 7 meses de prisão, mas podia sair durante o dia para trabalhar. Ele cumpriu 147 dos 210 dias de sentença antes de ser libertado, sob a condição de não entrar em contato com Chioma ou qualquer outra criança desacompanhado de um adulto. Quando Chioma desapareceu, Tafoya tinha acabado de sair da prisão. Ainda mais condenatório, um veículo foi roubado de um lote onde ele trabalhava limpando carros. As autoridades verificaram as câmeras de segurança da escola e descobriram que um carro correspondente à descrição do veículo desaparecido havia parado lá naquela manhã. Após isso, a polícia emitiu um mandado de prisão para Tafoya, acreditando que ele era responsável pelo desaparecimento da jovem de 15 anos. Eles investigaram o caso como um crime grave por sequestro de criança, contribuição para a delinquência de um menor, roubo de carro e fuga ilegal para evitar a persecução. Embora várias aparições do par tenham sido relatadas no México nos próximos anos, Tafoya permaneceu foragido e Chioma não foi localizada. A mais notável dessas aparições foi de Chioma, em agosto de 2008, quando ela foi vista trabalhando em um restaurante em Acapulco. Um detetive particular, chamado Chuck Hoekstra, conhecia a mãe de Chioma e se ofereceu para trabalhar no caso de graça. Em 2010, ele descobriu o carro roubado, com pneus furados, estacionado em um complexo perto de Acapulco. Ele logo descobriu que o casal ainda vivia e trabalhava no México. Tafoya como instrutor de mergulho com snorkel, enquanto Chioma era garçonete. Ele também descobriu que Tafoya recebeu ajuda financeira de sua família, embora os artigos sobre o caso não especifiquem os detalhes. O detetive particular, posteriormente, distribuiu panfletos, buscando informações sobre o casal, o que o levou a falar com um colega de trabalho de Chioma. O colega de trabalho revelou que Chioma havia engravidado e o casal queria ter seu bebê nos Estados Unidos da América. Sua mãe, Francine, ficou furiosa com a notícia e logo entrou com um processo contra Tafoya e seus pais,
com planos de também processar o Departamento de Liberdade Condicional do Condado de Ventura por não informá-los de que Tafoya havia sido libertado da prisão. Em 1º de setembro de 2011, Francine recebeu uma ligação pedindo que ela fosse ao México buscar Chioma e trazê-la para casa. A ligação era de Tafoya e, segundo relatos, ela pediu um local específico, mas não lhe foi dado um. Tafoya decidiu ligar para o Federal Bureau of Investigation, concordando em encontrá-los no Aeroporto Internacional de Los Angeles, em 5 de outubro de 2011. Ao pousar, Chioma foi recebida por sua família em lágrimas de alegria, enquanto Tafoya foi presa por roubo de criança e violação de liberdade condicional, ambos em grau de crime. Chioma disse à família que desconhecia os esforços deles para encontrá-la. Francine afirmou que não podia acreditar. Isso meio que me fez sentir como se ela estivesse sob a impressão de que não estávamos procurando. A família se surpreendeu ao saber que o casal havia se casado durante a viagem ao México. Após alguns dias com sua família, Chioma se mudou para a casa da família do marido. Em janeiro de 2012, Tafoya se declarou culpado das acusações contra ele e recebeu uma sentença de prisão de 2 anos. Alex Cooper. Na manhã de 4 de abril de 1987, a filha de Alex Cooper, de 65 anos, estava a caminho das lojas quando avistou Bekul, o veículo de seu pai, perto do Hotel Mitchell, em Sparwood, British Columbia, Canadá. Ela parou perto do carro e foi falar com ele para verificar se tudo estava bem. Supôs que ele estava pescando no Crayon Creek, nas proximidades, mas uma rápida olhada revelou que ele não estava na margem do rio, nem em seu carro. Preocupada, Leila ligou para sua mãe, Margaret. Alex tinha uma condição cardíaca e ela temia que algo tivesse acontecido. Margaret disse a ela que não o via desde o dia anterior, pois Alex deveria estar em uma viagem de negócios, algo frequente em seu trabalho como vendedor. Então, eles decidiram registrar um boletim de pessoa desaparecida na polícia. Os investigadores chegaram ao local, mas ficaram perplexos, pois não havia nada que indicasse uma luta e nenhuma evidência do homem de 65 anos. Uma busca na área ao redor não encontrou nada. Ao retraçar seus movimentos do dia anterior, as autoridades descobriram que Alex almoçou em um restaurante próximo de onde seu carro foi localizado. Margaret disse à polícia que seu marido costumava usar dinheiro vivo e geralmente carregava um maço consigo. Ela temia que ele tivesse sido assaltado por alguém querendo seu dinheiro. Porém, sua filha temia que ele tivesse caído na água depois de um ataque cardíaco. As autoridades passaram a considerar que Alex tinha partido voluntariamente. A família contestou porque ele deixou em casa todos os cartões de crédito e débito, além do medicamento para o coração. Após 1 ano sem pistas, Margaret pediu aos tribunais para declarar Alex como morto, o que foi concedido. Logo depois, ela buscou a certidão de nascimento dele, sem sucesso. Ao solicitar uma cópia, ela não encontrou nenhum registro do marido. Ela não encontrou informações sobre ele antes do casamento em 1952, e a família especulou que Alex escondia algo. Nos anos seguintes, porém, nada foi revelado. Somente em maio de 1991 houve uma reviravolta no caso, quando um homem em Toronto foi dado como desaparecido. O homem, que se identificava como David Cooper, dizia ser um vendedor ambulante. Ao olhar a foto fornecida, a polícia notou que ele tinha uma semelhança impressionante com o desaparecido Alex Cooper. David morava em uma pensão há cerca de 1 ano e vendia produtos de carne para famílias por telefone. Sua esposa o denunciou como desaparecido quando ele não retornou de uma viagem de negócios após 4 dias. Investigadores encontraram no quarto de Alex Cooper, na pensão, uma foto dele segurando seu neto. David Cooper
retornou para casa e encontrou vestígios da coleta, evidências da polícia, como pó para impressões digitais espalhado pelo quarto. Sua senhoria informou que David Cooper havia sido dado como desaparecido. Quando a polícia foi investigar, ele já havia fugido. Nenhuma nova pista surgiu durante o resto do ano, mas em setembro de 1990, e poucos meses após David Cooper ter sido dado como desaparecido, Mistérios Não Resolvidos apresentou o estranho caso em seu programa, levando a outra importante reviravolta. Um telespectador reconheceu a foto de Alex e contatou as autoridades. Alex foi localizado em 10 de janeiro de 1992 em Hamilton, Canadá. Ele explicou que seu verdadeiro nome era Albin Arsène Arsenault e que em 1949, quando tinha 26 anos, foi falsamente acusado de participar do roubo de um escritório da Union Pacific Railroad, onde trabalhou por algum tempo. Para evitar cumprir pena por um crime que não cometeu, Alex mudou seu nome e fugiu, casando-se com Margaret no início dos anos 1950 e tendo 5 filhos juntos. Aos 65 anos, Alex temeu ser exposto ao solicitar sua certidão de nascimento para reivindicar a aposentadoria, pois não havia considerado que as acusações contra ele provavelmente já haviam sido retiradas. Em vez de se abrir, ele decidiu desaparecer, mesmo afirmando que odiava estar longe de sua família e sofria de saudades de casa. Depois de ser localizado, ele passou 2 dias conversando com a polícia antes de retornar à Colômbia Britânica e se reunir com sua família. Sua esposa, Margaret, faleceu 4 anos depois, em 1996. Alex morreu em 2007, aos 85 anos. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias opiniões e reações e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.